Eu gostaria de convidá-los à leitura de Apocalipse 2, de 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre a voz que eu quero ser. Nesse tempo de aniversário da igreja, quero refletir com os irmãos, a voz que eu quero ser. Esse texto bíblico fala de uma carta que Jesus endereçou a uma das igrejas, das 7 igrejas da Ásia. Nós tínhamos 7 igrejas da Ásia e uma delas é a igreja de Pérgamo. E essa igreja nos chama a atenção porque ela vai nos dar um direcionamento do tipo de voz que a gente quer ser. E, em primeiro lugar, eu quero ser uma voz que não perde a identidade. De uma forma simples, eu quero ser uma voz que não perde a identidade. Para que a gente entenda o que o Senhor está dizendo, embora alguns elogios, mas no momento ele diz: porém, eu tenho algumas coisas contra ti. E eu tenho aí contra ti que você tem pessoas no vosso meio que sustentam, que alimentam a doutrina de Balaão. E para que a gente possa voltar um pouquinho e conhecer a história de Balaão, nós temos que voltar para o deserto. O povo de Israel estava saindo do Egito, indo para a terra prometida. O Senhor tinha feito grandes coisas para tirar o povo de lá. Então a fama de Israel era a fama de uma nação poderosa. O Mar Vermelho se abriu, inimigos caíram por conta da nação de Israel. Israel, quando está passando, se aproxima de Moabe. Então os moabitas, com base na história poderosa de Israel, eles ficam com medo. E então Balaque, rei dos moabitas, ele contrata um profeta chamado Balaão para vir e amaldiçoar o povo de Israel. Porque acreditava-se que quando você amaldiçoa alguém, ou um povo, esse povo perece, esse povo fica doente, esse povo morre. E quando você abençoa, esse povo é curado, esse povo prospera. Então Balaque, com medo enorme do povo de Israel, contrata, e com altos valores, muito dinheiro, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Balaão, não vou entrar no mérito agora, mas ele vai, meio interessado pelo dinheiro que ele havia de receber, embora dizendo: olha, eu vou, mas se Deus não me der a palavra, eu não posso falar. Ele foi para amaldiçoar, mas na hora que ele abriu a boca, bênção, do começo ao fim. Porque o povo a quem Deus abençoa não pode ser amaldiçoado. Você pode dizer isso para o seu vizinho? O povo a quem Deus abençoa não pode ser amaldiçoado. Então ele vai para amaldiçoar, mas ele abre a boca e bênção, 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 do começo ao fim, bênção, bênção. Balaque fica decepcionado: peraí, eu te contratei para você amaldiçoar? Tá bom, vou tentar da segunda vez. E a Bíblia diz então que numa segunda vez ele vai para um outro ângulo. E essa questão do ângulo é interessante, porque, bom, quem sabe, do ângulo em que eu estava, eu só vi bênção. Mas quem sabe eu posso olhar para o outro lado e eu consiga perceber alguma brecha. Então,
vou tentar do outro lado. Então vai para uma outra colina e vai para amaldiçoar. Bênção, 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 porque quando Deus abençoa, abençoa por todos os ângulos, abençoa de todas as formas, Ele abençoa do começo ao fim. Numa terceira vez ele procura um outro espaço, um outro ângulo, quem sabe eu consiga ver alguma brecha do povo e amaldiçoar. E não conseguiu encontrar nada, e bênção, e bênção, e bênção, e bênção. Balaque fica decepcionado, manda Balaão embora. Vai embora, eu te contratei para você amaldiçoar e não para abençoar, e cada vez que você abre a boca você abençoa, então não quero mais seu serviço, pode ir embora. Mas Balaão amava o dinheiro, mas Balaão amava as recompensas, Balaão amava a riqueza. E então o que ele fez? Ele teve uma ideia que veio diretamente do inferno, uma ideia que continua perdurando até os dias de hoje. Já que não dá para amaldiçoar de fora, vamos sabotá-lo por dentro. E o que ele ensinou? Balaque, não podemos amaldiçoar o povo de Israel, mas nós podemos ensiná-los a pecar. Não podemos amaldiçoar de fora, mas nós podemos sabotá-lo de tal maneira que eles se envolvam com práticas de prostituição, que eles se envolvam com práticas de idolatria, e ainda que de fora a gente não consiga amaldiçoar, mas se a gente sabotá-los por dentro e lançar pedra de tropeço, eles vão pecar e a praga vai vir e você vai conseguir o objetivo que você quer. E então Balaão chegou para Balaque e ensinou, e Balaque teve a ideia: vamos fazer o seguinte então, vamos levar as nossas moabitas, as nossas mulheres, para se relacionarem sexualmente com os filhos de Israel. E então eles caíram na prostituição com as mulheres moabitas, e quando eles se misturam com as mulheres moabitas, eles perdem a identidade, porque Deus os chamou para serem dele, somente dele, e Deus os chamou para serem santos. E na hora então que eles se misturam com as moabitas os convidam para adorar os deuses dos moabitas, e eles abandonam a Deus, e eles cometem um adultério espiritual, eles rompem uma aliança de santidade, de temor com Deus, se envolvem com as mulheres, caem na prostituição física e caem numa prostituição espiritual, porque passam a adorar a outros deuses, aos deuses dos moabitas. Eu queria chamar a atenção, porque essa passagem bíblica foi escrita há 1700 anos, talvez, depois de Balaão. Balaão já não estava mais vivo. No entanto, Jesus identifica o mesmo Espírito na igreja. E não há de se estranhar que dos tempos de Jesus para cá, mais 2000 anos se passam. Balaão já foi há muito tempo. Mas hoje estamos comemorando 5 anos de Igreja Voz. E cada vez que chega uma época dessa, maior o temor que a gente tem. Mais a gente fica sem dormir à noite. Mas eu não acho ruim não. É o meu chamado, é a minha vocação. Mas esse espírito que perdura, tens aí no vosso meio. Pessoas que já perderam a identidade, porque se misturaram com o mundo, se misturaram com a prostituição, se misturaram com a idolatria. E talvez você diga: pastor, mas eu estou tão longe disso, nem sei quem são os deuses moabitas. Fica tranquilo, meu amado, porque esses mesmos deuses do passado, eles estão hoje aí com nomes diferentes. É o Mamon do dinheiro, é a Astarote da sedução, mas são nomes diferentes, mas que fazem conservar no meio do povo o mesmo espírito. De uma vez que não se dá para amaldiçoá-lo de fora, então vamos sabotá-los por dentro. E aí a gente vai se expondo à internet, vai se expondo a ensinos, e ensinos que muitas vezes vão dizendo: olha, não precisa ser tão crente não, não precisa ser tão santo não. Ô jovem, se você não tiver relacionamento antes do casamento, você vai ser excluído do grupo, você vai ser malquisto no meio das pessoas. E então vamos percebendo mensagens dissimuladoras do espírito de Balaão. Tens aí no vosso meio os que sustentam a doutrina de Balaão, e nessa doutrina de Balaão, o grande objetivo é fazer com que o povo perca a identidade, percam a visão de onde vieram e para onde vão.
E por que a gente está falando de identidade? Porque o finalzinho dessa carta, a Pérgamo, Jesus escreve o seguinte: ao que vencer, eu darei a ele uma pedrinha branca com um novo nome. A pedrinha branca era uma questão cultural, que não vem ao caso agora. Mas o novo nome tem a ver com uma identidade pela qual você lutou, uma nova identidade pela qual você brigou, uma nova identidade que, a despeito de todos os vendavais contrários, você se manteve firme. Basta você olhar para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram enviados para a Babilônia, e a primeira coisa que Nabucodonosor fez foi trocar o nome deles. Eles eram judeus, homens tementes a Deus, homens santos, jovens santos. Mas o que Nabucodonosor fez? Estando na Babilônia, ele trocou o nome de cada um deles. Mas foi o máximo que ele conseguiu, porque nenhum dos quatro se deixou perverter na sua identidade do coração. Tudo bem que tiveram outros nomes, segundo os nomes babilônicos, mas eles não perderam a essência lá dentro, lá no coração, lá nos bastidores da vida, lá no namoro, lá no casamento, lá na política, lá dentro do palácio. Eles se conservaram íntegros. Porque este espírito de Balaão é aquele que sabe que não pode amaldiçoar a quem já foi abençoado. No entanto, podemos sabotá-los. E você é sabotado através de um ensino que chega de alguma forma para você e diz o seguinte: não precisa ser tão santo, não precisa orar tanto, não precisa fazer isso, não precisa ser, não precisa. E então vamos percebendo essa mistura e essa perda de uma identidade. Eu nasci para ser de Deus, você nasceu para ser de Deus, mas essa pedrinha com um novo nome, que só você sabe, o texto bíblico está dizendo, quando você receber esse novo nome, você vai olhar para esse novo nome, ninguém vai saber por que você recebeu aquele nome, mas você vai saber. Por quê? Porque esse nome tem a ver com a sua vida, com o que você teve de renunciar, com o seu sofrimento, com as vezes que você teve de resistir a tentações. Esse nome tem a ver com a vitória estabelecida depois de uma luta, quando Nabucodonosor deste mundo tentou de todas as formas roubar de você a identidade para a qual você nasceu, mas não conseguiu. E então você vai receber naquele dia uma pedrinha branca com um novo nome que ninguém saberá o significado, somente aquele que a recebe. Você sabe o que você viveu, você sabe das suas lutas, você sabe dos seus choros, você sabe da sua perseverança, da sua resistência. Mas quem é que vai receber esse novo nome? É aquele que conseguiu se desvencilhar dessa tentativa maligna de roubar, do roubo da identidade. Você nasceu para ser de Deus, e você nasceu para ser santo. Pastor, vão me excluir da rodinha da escola? É melhor que te excluam, mas que você receba a pedrinha branca. Pastor, por conta disso eu vou ter que perder meu emprego. É melhor que você perca o emprego, mas receba a pedrinha branca. Guarde bem, esse texto bíblico começa com Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto no vosso meio, onde Satanás habita. Pérgamo, o lugar onde Satanás habitava, com todos os seus templos, idolatria a imperador e a cultos pagãos, onde Satanás habita. Mas você ficou firme, mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, morreu. Alguns dizem que ele tenha sido colocado num caldeirão, num touro de bronze, e aquecido, e morto ali dentro, com a sua voz de dentro para fora, ecoada para que todo mundo pudesse ouvir os gritos dele dentro. É possível que tenha sido isso. Outros não defendem isso. No entanto, há uma possibilidade, de uma forma ou de outra, Antipas, minha fiel testemunha, que não abriu mão da sua identidade em Deus.
a despeito da forma cruel com a qual ele deixou este mundo. Hebreus nos diz que nós dessa nossa geração, ainda não resistimos ao sangue e já nos desanimamos na nossa luta contra o pecado. Esses homens deram a vida em touros de bronze, estes homens foram jogados em arenas e não desistiram. E nós não chegamos ao sangue e já desanimamos, e já achamos que o que não precisa ser tão rígido, ou que não precisa ser tão santo. Meus queridos, é Jesus escrevendo não uma igreja judaica, é uma igreja gentílica, lá na Turquia. Tenho, porém, contra ti, que o mesmo espírito de Balaão, que sabota por dentro, que vai corroendo os comportamentos por dentro, a forma de pensar por dentro, está no vosso meio. E ele diz que se arrependam. Senão virei contra ti com a espada da minha boca. Esse é o Jesus bonzinho que a gente conhece lá, o Jesus bonzinho, que cura, mas é o mesmo Jesus, não é outro Jesus, é o mesmo Jesus. Virei contra ti com a espada da minha boca, é Ele quem está dizendo. Virei com a espada. E aí não sabemos porque às vezes algumas portas se nos fecham. E aí não sabemos porque muitas vezes entramos numa situação onde as coisas ficam difíceis. E eu não estou dizendo que toda a dificuldade é juízo de Deus, mas às vezes todo juízo de Deus traz uma dificuldade em nossa vida. Espada. Queridos, a voz que eu quero ser é uma voz que não perde a identidade. Vamos dizer isso? Em segundo lugar, a voz que eu quero ser é uma voz que não perde o propósito. Pode repetir. A voz que eu quero ser é uma voz que não perde o propósito. E onde nós encontramos propósito? A Bíblia diz, aqui no texto bíblico a Pérgamo, a carta a Pérgamo, a qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Estão aí os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Assim como a pedra branca tem vários significados culturais, mas o significado da pedra branca tem a ver com a nova identidade forjada nas suas experiências de vida, onde você alcança a vitória por permanecer na fidelidade ao Senhor. Da mesma forma, os nicolaítas também há algumas vertentes de explicações acerca do que poderia ser, mas hoje eu quero ficar na definição do teólogo John Lightfoot, teólogo hebraísta, que estudou e viu que a palavra nicolaíta vem do aramaico e significa comamos. E ela aparece em Isaías 22, versículo 13. Eu quero te chamar a atenção para esses versículos importantes. Isaías 22, versículo 13. Naquele dia, o soberano, o Senhor dos exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem, para que arrancassem os cabelos e se vestissem com pano de saco. Mas ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. Vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Em aramaico, o comamos e bebamos, daí surge a palavra nicolaíta. Comamos. O que eles querem dizer? Deus chamou o povo, naquela época, para arrependimento. Mas ao contrário disso, o que eles fizeram? Trouxeram animais, e mataram, e comeram, e banquetearam, e encheram a cara de vinho.
Poderiam ter feito isso num outro momento, mas aquele momento era momento de arrependimento. Perderam o propósito, perderam o discernimento do tempo, da hora. Que momento é esse? Que momento é esse? Quando de repente nós vemos nossos filhos sendo bombardeados e seduzidos nas universidades, para que o espírito de Balaão os confunda. E de repente nós não discernimos o tempo, não discernimos a hora, e vivemos de festa em festa, de banquete em banquete, de carne em carne, de vinho em vinho, e nunca discernimos a hora, o momento de termos uma postura diferente, em linha com aquilo que Deus está requerendo naquela hora, naquele instante. E então essa palavra comamos, Paulo vai reproduzir: se não há ressurreição, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ele pegou essa passagem bíblica, quando Paulo está falando sobre ressurreição, mas verdadeiramente Cristo ressuscitou. Então a ideia de comer e beber porque amanhã morreremos, não vale para mim, não vale para você, porque há uma ressurreição a ser experimentada, e há um maná a ser comido na presença de Deus. Quem diz comamos e bebamos porque amanhã morreremos, é aquele que adota para si a seguinte ideia gnóstica. A ideia gnóstica dizia o seguinte: olha, o corpo é mau, o espírito é bom. Então tudo aquilo que você fizer no corpo não tem como afetar o espírito. Então pode pecar à vontade, então pode adulterar à vontade, pode amaldiçoar à vontade, pode mentir à vontade, porque aquilo que se pratica no corpo não afeta o espírito. Mas essa é uma doutrina gnóstica, que estava nos dias de Balaão, que estava nos dias de João, e que fazia com que as pessoas achassem que podiam fazer qualquer coisa por meio do corpo. Mas o que nós queremos trazer para vocês é que a gente perde o propósito quando a gente come as coisas que o mundo oferece, pela falta de consciência de que há uma comida que Deus vai nos dar. Olha o que o texto bíblico diz no finalzinho de Apocalipse: ao vencedor darei o maná escondido. Repita após mim: ao vencedor darei do maná escondido. O que é o maná? Para quem não sabe, era uma comida que descia dos céus e que alimentou o povo por 40 anos. E se chama maná porque vem do hebraico manhu, que é, o que é isto? Porque era uma comida nova. Eles estavam acostumados à comida do Egito, mas pela primeira vez, quando eles viram o maná que desceu dos céus, eles perguntaram: o que é isso? E aí ficou a palavra manhu, ou maná, porque é uma comida nova, porque é uma comida diferente, porque é uma comida que desce dos céus. Veio Jesus, e lá em João 6 ele diz: eu sou a comida que desce dos céus, eu sou o maná que desce dos céus. E que agora você tem um outro alimento, agora você pode se alimentar dele. Mas para aqueles que matavam e comiam e se regalavam, comiam do que esse mundo estava oferecendo, e estavam se privando do maná futuro. Por que maná escondido? Porque esse maná descia todos os dias por 40 anos. Mas uma porção, Deus falou para Moisés: põe numa jarra, porque ele vai servir de testemunho para as próximas gerações. Esconde esse maná, para que o povo saiba que ainda há um maná a ser comido. Ainda há um alimento a ser digerido. Jesus, quando estava com a mulher samaritana e os discípulos lhe trouxeram comida, ele disse: eu tenho uma comida que vocês não conhecem, e a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Darei do maná escondido.
quando nós nos perdemos, nos alimentando daquilo que este mundo podre tem a nos oferecer, nós perdemos o senso de propósito, porque já perdemos a identidade. Mas quando você resgata a identidade, você vai desejar receber aquele novo nome, fruto das suas vitórias, em cima de todas as lutas que você teve na sua vida. E lá naquele dia, juntamente com a pedrinha branca, com um novo nome, você vai receber do maná que Deus reservou para você. É um alimento pelo fato de você haver renunciado o alimento deste mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso que nesse dia, eu não posso terminar essa reflexão sem trazer a palavra de João, acerca do seu ministério, acerca do propósito da sua vida. Em Mateus 3, de 1 a 3, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Qual é a mensagem central de João Batista? Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Quem aqui crê que nós estamos às portas da vinda do Senhor? Que Jesus em breve voltará. Qual que é a minha vocação? E qual é a sua vocação? Fazer com que a gente possa ser um instrumento de amor e de verdade na vida das pessoas. E se você é um instrumento de amor, você vai ser capacitado a ser uma voz para tirar as ilusões mentirosas da cabeça dessas pessoas que estão sendo enganadas em nós mesmos, para que possamos ser totalmente de Deus, que nos vejamos como pessoas separadas para sermos dele. E quanto mais pudermos fazer em favor dos que nos cercam, cumpriremos o propósito para o qual nós fomos chamados.